Fala aí pessoal, a gente está começando uma aula aqui. Eu quero falar rapidinho, tá? Bem rápido mesmo hoje, sobre potência elétrica. Na realidade, eu quero mais fazer exemplos com vocês, porque é uma continuação aí do que a gente já andou vendo anteriormente, tá? Então, só para a gente falar aqui antes dos exemplos, só para reforçar, né? A potência elétrica ela é uma grandeza que está associada justamente à realização de um determinado trabalho, que é, no caso, quando o aparelho ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, vamos pegar um exemplo aí de, por exemplo, uma sanduicheira. Se essa sanduicheira aí, ela tem uma potência de 700 watts, vamos anotar aqui na tela. Se ela tem aí uma potência de 700 watts, o que isso daqui significa, ela ter essa potência? Significa que a cada segundo ela está convertendo 700 joules de energia elétrica em energia térmica, já que é essa a função da sanduicheira, né? Ela aquece ali para fazer o seu sanduíche, tá? Então, já aproveita aí, né, para a gente reforçar que essa medida aqui de watts, ela nada mais é do que joules, cada joule por segundo, tá? Então, essa unidade watts, uma nova unidade de medida, nada mais é do que aí uma operação envolvendo outras duas unidades, que é o joule, referente à energia, e o tempo aqui em segundo. Então, essa sanduicheira ela vai estar transformando 700 joules de energia a cada segundo. A gente diz que a potência dela é de 700 watts. Beleza? Então, esse é o conceito de potência. Aqui eu quero só fazer alguns exemplos. E aí, nesses exemplos, vai ser bom para a gente reforçar todas essas grandezas que já estudamos aí na parte da eletrodinâmica, tá? Porque vai acabar aparecendo corrente elétrica, a tensão e a resistência também. Então a gente tem ali a expressão de como que a gente pode calcular a potência elétrica, tá? Essa expressão aqui, ela vem justamente, essa minha fórmula aqui, ela vem justamente do conceito de potência, né, que eu acabei de falar, que está relacionado a um trabalho ao longo do tempo. Então, a gente só fazendo aí algumas alterações, a gente chega nessa relação envolvendo a tensão V vezes a corrente elétrica I. Lembrando que, eventualmente, vocês podem encontrar por aí, ao invés do V, para atenção, pode encontrar também o U. E aí, vamos revisar o que significa cada uma dessas grandezas aqui. Vamos aproveitar aí o momento para isso. Bom, a corrente elétrica está justamente relacionada àquele fluxo de elétrons que sai de um determinado ponto, né? Se a gente conecta um fio aí em um lugar até o outro, esses elétrons eles vão percorrendo de forma ordenada quando há uma diferença de potencial, ou seja, um ponto aí com uma intensidade maior do que a outra, eles escorrem aí de um ponto para o outro, como se fosse quando você abre uma torneira e escorre a água pela torneira, tá? Então esses elétrons aí em movimento, eles formam a nossa corrente elétrica, que eu represento com a letra I, e vamos lembrar que a corrente elétrica ela é medida em amperes. Essa é a unidade padrão. Lembrando que toda unidade ela tem múltiplos e submúltiplos. Então, quando você precisa de uma corrente muito pequenininha, por exemplo, para recarregar seu celular, você não vai ver lá escrito, você pode não ver escrito ampere, você pode ver escrito miliampere, tá? Porque é um submúltiplo dessa unidade. Aí a gente tem que fazer uma conversãozinha. Fica só para a gente relembrar. O V, que eu pelo menos coloco o V para lembrar que é de voltagem, a tensão, e aí algumas pessoas não usam o V justamente porque a voltagem ela é medida em volts. Então, para não ficar VV, algumas pessoas usam o U, tá? Mas eu acabo preferindo usar o V mesmo.
Essa tensão é justamente a diferença de potencial que existe entre um ponto e o outro, que eu falei agora há pouco, para gerar a corrente elétrica. Então, quando você liga um aparelho na tomada, você acaba gerando aí uma diferença de potencial. Essa tensão aqui, na prática, é aquela rede que a gente tem em casa, que às vezes fica se perguntando se é 220 volts ou ainda, né, se é 127 volts, que é o antigo 110. Tá? Então essa é a tensão aí, é a estrutura da rede aí toda da sua casa e é a diferença aí de potencial que os aparelhos precisam para ligar. Um aparelho que precisa de uma tensão de 220 volts, se você liga ele em uma tensão menor, ele pode não funcionar ou funcionar com uma potência mais baixa, ele não vai funcionar direito. No caso contrário, se o aparelho precisa de uma diferença de potencial de 127 volts e você liga em uma de 220 volts, acaba acontecendo de você ter um maior fluxo aí de cargas elétricas, uma corrente elétrica maior, e isso pode acabar gerando aí a queima do aparelho, tá? E é claro, tem aqueles aparelhos que são os bivolts que funcionam nas duas sem problema nenhum. Bom, essas são as duas grandezas que apareceram aqui, além da potência, que foi a que eu falei logo no início. E o que esse exemplo aqui pede para a gente? Vamos só destacar aqui que a potência ela é medida em watts. Uma lâmpada ela traz em seu bojo a seguinte especificação. Ela tem 25 watts, ou seja, a potência dela é 25 watts. E aí, como a gente está falando em lâmpada, essa potência aqui indica justamente a luminosidade dela, tá? Então, se é uma lâmpada que tem um brilho mais forte em comparação a outras. E ela funciona ó, em uma diferença de potencial, uma tensão de 120 volts. Então, a tensão dela V é de 120 volts. Eu quero saber a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar o seu filamento em condições normais de uso, ou seja, ela funcionando com esse padrão aqui especificado. Bom, como eu já tenho aqui a potência e eu já tenho a voltagem, para determinar a intensidade da corrente elétrica, que é o meu I, eu posso usar então essa minha fórmula aqui, porque eu tenho duas grandezas, o P e o V, e falta determinar o I. Vamos fazer a substituição então. Trocando P por 25, igual, trocando o V por 120, isso fica igual, vezes, né? Que é vezes. Isso daqui, o 25, é igual a 120 vezes o I. Agora, esse 120 aqui, como ele está multiplicando, vai aparecer aqui do outro lado dividindo, né? Então, tem 25 dividido por 120. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica vai dar um valor aproximado, tá? Vou arredondar aqui para 0,2 amperes. Então, essa é a corrente elétrica aí que vai estar passando no filamento dessa lâmpada. Beleza? Então, esse primeiro exemplo aí, a gente aproveitou para relembrar um pouquinho da parte de corrente que a gente tinha falado, da parte de voltagem também. Vamos fazer só mais um aqui rapidinho, porque aí nesse a gente também fala da resistência. Porque ele quer saber qual é a resistência de um resistor ôhmico que, quando ligado a uma bateria de 12 volts, dissipa uma potência de 60 watts. Então, repara que ele já fala para mim a potência. Isso daqui vocês têm que começar a perceber, tá? Se é 60 watts, daqui é a potência do aparelho. Se é uma bateria de 12 volts, volts é a voltagem dele, é a diferença de potencial, é a tensão. Tem esses três nomes. E eu quero saber a resistência. Se a gente lembrar da fórmula da potência que a gente viu agora há pouco, a gente viu que P
é igual a V vezes I. E aqui ele não está dando para a gente o valor da corrente elétrica, ele está falando da resistência. E a resistência nem aparece nessa fórmula. Olha o que eu vou fazer. Eu vou utilizar essa fórmula aqui da potência elétrica para calcular a corrente elétrica. Por que eu vou calcular a corrente elétrica? Porque a gente aprendeu que pela primeira lei de Ohm, eu tenho que a minha voltagem V é igual a resistência vezes I. Então, se eu souber a minha corrente elétrica, eu vou poder calcular a resistência com essa fórmula aqui, certo? Porque o valor do V eu já tenho, que é 12. O R é justamente o valor que eu tenho que calcular. E o I eu também não sei. Só que o I eu posso calcular com essa primeira fórmula aqui. Então, eu vou fazer isso. Vamos lá. O P é 60. O V é 12. Está aqui destacado também. E o I é o que eu vou determinar. Esse 12 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, a corrente elétrica é 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 é igual a 5. Então, a minha corrente é de 5 amperes. Então, agora eu pego esse valor e troco aqui na primeira lei de Ohm. De novo. Vamos fazer um risquinho aqui melhor? Vou fazer aqui a segunda parte. De novo, então. Agora, usando a segunda expressão, no lugar do V é 12. No lugar do R, nada, vai continuar R, que eu quero determinar ele. E o I é 5. Agora, o 5 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, a minha resistência é o resultado de 12 dividido por 5, que é igual a 2,4. Então, uma resistência de 2,4 ohms, que é o que o exercício aí estava pedindo no começo. Beleza? Então é isso. Fizemos aqui dois exemplos, utilizando aí a potência elétrica. A gente reaproveitou também um pouquinho aí da primeira lei de Ohm, porque agora a gente já tem as grandezas necessárias da eletrodinâmica e a gente pode estar fazendo problemas envolvendo todas elas. Fiz esse vídeo para reforçar aí o que significa cada grandeza, para a gente lembrar que corrente é medida em amperes, que resistência é em ohms, que a potência é em watts, tá? Que aí a gente fecha essa primeira etapa e só para encerrar mesmo de vez, a potência ela tem uma coisinha bem importante no dia a dia, porque graças a ela a gente pode conseguir saber quanto de energia elétrica um determinado aparelho gasta. Então, a gente pode conseguir calcular quanto de energia vai gastar aquele aparelho e quanto que a gente vai ter que pagar pelaquela energia gasta. A gente também pode estar fazendo isso sabendo a potência do aparelho. Mas aí a gente deixa isso para um outro momento, beleza? Então, dúvidas, qualquer coisa, só vocês comentarem aí. Qualquer coisa é só mandar mensagem também que eu vou estar respondendo vocês na medida do possível, o mais rápido possível. Ok? Bons estudos aí, até a próxima.